Olá a todos, sou Andréia Portela, na Semana dos Museus de 2022. Eu venho contar um pouco da minha experiência tecida ao longo de 10 anos investigando a coleção de indumentária do Museu Mariano Procópio. E também como professora de design de moda do curso de Uniacademia aqui de Juiz de Fora, levando os alunos para fazer visitas técnicas e orientando projetos de iniciação científica. E aí, nesse percurso, nós já construímos uma réplica de roupa da Maria Amália, e nós buscamos novas perspectivas de olhar o acervo por meio das obras que vão revelar as aparências em diferentes contextos sociológicos em que as roupas atuam, destacando a nossa última experiência de iniciação científica junto ao acervo fotográfico também, e com a coleção de tipos humanos, em que a gente pôde assim, traçar assim, um novo olhar sobre a mulher no século XIX aqui no Brasil, e destacando, né, a imagem, né, e alguns equívocos históricos em relação às mulheres dos povos originários e às mulheres negras. O Museu Mariano Procópio tem uma trajetória que já atravessa 3 séculos. E em cada momento o museu vai tratar, conservar e vivenciar essa sua relação com as roupas de uma forma diferente. No século XIX, essas roupas faziam parte da obsessão pela reunião de objetos, pelo colecionismo. Mas a sua eternização nos luxuosos armários que foram adquiridos para expor as roupas na época, eles são considerados inadequados frente ao conhecimento que se tem hoje sobre conservação. No século XX, se faz alguns registros de peças, como no levantamento de 1944. A noção de preservação muda e são realizados alguns restauros estéticos em certas peças para participar da montagem de circuitos históricos. E como se tinha a figura, né, de Alfredo Ferreira Lage como referência, as roupas interessavam como representação dos personagens históricos que tinham prestígio. Então, sem essa ocorrência, muitas dessas peças se mantiveram desconhecidas. E já no século XXI, vai se dar o fechamento das visitações ao museu, que passa por reformas. E mesmo com essas reformas, o trabalho não para. Há novos levantamentos, a digitação do acervo vai se pôr em processo. E com um novo modo de pensar, surge a preocupação em se intensificar as pesquisas e novas narrativas vão emergir como meios para o museu sobreviver e se reinventar. E as figuras femininas são revistas e são enfatizadas. O interesse pelos museus vai ganhar mais a atenção da sociedade. Nesse sentido, as roupas e até a moda também vão fazer parte desse processo de transformação no espaço museal, que é sempre dinâmico, né? As roupas históricas são documentos importantes porque elas registram diversos aspectos da sociedade. E aí a gente pode dizer também que a materialidade, ela não é algo só que a gente toca, né? Mas nesse processo há uma afetação importante. E aí, como assim a gente falar de tocar roupas, né? Quando a gente está falando do contexto do museu, onde é proibido ao visitante tocar os objetos. Mas é preciso que a gente pense nas roupas, mesmo com as roupas do nosso próprio guarda-roupa, né? Que nem sempre nós estamos vestindo essas roupas, e em outros momentos a gente também precisa considerar os cuidados que elas exigem. E no museu, então, há vários momentos, né? Momentos de preparação, de limpeza, de reparação, de transporte. São muitas ações necessárias para manter elas vivas. E é por isso que eu quero enfatizar o imenso trabalho que há por trás das exposições e da reserva técnica.
muitas ações humanas com os objetos, elas podem ser percebidas tanto pelo aspecto cultural quanto pelo aspecto técnico, porque culturalmente nós construímos todo um modo de funcionamento das coisas e de como lidar com elas. Na medida em que isso ocorre, significados que são fundamentais, eles são informados para que se escolha a ação a ser realizada e para definir o destino que uma roupa terá. Então, as técnicas de conservação, as visões e as condições de cada época sempre mudam e o museu precisa acompanhar essas mudanças. E ainda considerar a perecibilidade dos materiais têxteis, né? Então, novas propostas estão sendo colocadas em curso, como é o caso da digitalização e o crescimento de pesquisas que possam considerar até mesmo as peças com sinais de deteriorização, que muitas vezes para o museu não estariam assim adequadas para a exposição, mas elas são importantes para as pesquisas. E nesse sentido que eu quero assim, enfocar os esforços do museu e de todos aqueles que atuam fortemente no cuidado dessas peças e também disponibilizando para o nosso trabalho de pesquisa. Que essa experiência da visita, da gente sentir, de assistir esses objetos em plena atuação, é muito importante para nós pesquisadores e para os futuros pesquisadores que nós ajudamos a formar. Então, a mão, quando ela toca uma roupa, ela estabelece uma relação que parece só existir naquele ato, naquele segundo, mas ela estabelece sim, uma entrega mútua, né? Mútua. Então, quando a gente percebe a roupa assim tão de perto, de repente a gente percebe que a roupa está nos comunicando coisas, né? A roupa também faz determinações sobre a ação técnica, sobre quando e como a gente deve agir. E isso diz muito sobre a potência que as roupas possuem, né? Que vai muito além dos corpos que elas vestiram e dos personagens que elas vestiram. E apesar delas estarem vazias, assim, porque mesmo vazios, os vestidos garantem a presença de alguém, de certa forma, né? Eles são vestígios desses processos e caminhos que foram atravessados, que estão ali prontos a nos contar histórias que são de outros tempos e até de outros mundos.